Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, concedei-nos por sua mãe, a Virgem Maria, o júbilo da vida eterna, pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nos encontramos para meditar na liturgia da sexta-feira da quarta semana da Páscoa. Avançamos um pouco mais no Evangelho de São João. Estamos justamente ainda, em certo modo, durante a última ceia, mas depois do anúncio de Jesus que algo tão forte deveria de acontecer, a sua partida, a traição de Pedro, de Judas. E assim, diante de tudo isso, compreendemos o discurso de Jesus que hoje escutamos. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, vemos o discurso de Jesus para incentivar os seus discípulos no meio de toda angústia, diante de tudo aquilo que estava para acontecer. Seus discípulos já compreenderam que algo vai acontecer. E assim, diante de tudo isso, o Senhor pede: não se perturbe o vosso coração. O que quer dizer Jesus com esta frase e com aquela que segue? Que o remédio contra a angústia de nossa vida é a fé. Será sempre a fé o remédio contra todas as angústias. Acreditar com o coração e a vida. Nós devemos de crer com o coração e com a vida, que Ele nos salvará no meio de todas as tribulações, de todas as dificuldades, de tudo aquilo que passaremos, de tudo aquilo que, de um certo modo, acontecerá. Estamos, entre aspas, fadados a passar por situações difíceis em nossa vida. Nem tudo será facilidade, mas teremos dificuldades. A naturalidade dos sofrimentos, que também perpassarão as nossas vidas. Não seremos felizes 100% do nosso tempo, mas passaremos momentos de dificuldades e tristezas. Então o Senhor Jesus pede para nós a fé que nós devemos de ter verdadeiramente nele, a fé em ato, a fé que se vê em ato na oração, na vida transformada, na conversão. E por que Jesus fala: tendes fé em Deus, também em mim? Está falando diretamente aos discípulos, que têm a fé no Deus de Israel. E ele é o Filho de Deus. Por isso devem de ter também fé nele. Isso para nós é claro, para eles ainda estava nesta fase de conhecer o Cristo. Jesus nos diz das muitas moradas que existem. Quer dizer o que isso? Primeiro, devemos de compreender que Jesus é a morada do Pai. Nele o Pai mora, nele o Pai habita. Então é nele que nós encontramos o nosso refúgio, o nosso lugar no Pai, na habitação eterna, na vida eterna. E há diversas moradas que
segundo os santos autores, os antigos autores, justamente dependem dos nossos méritos, da nossa busca de Deus, do nosso esforço, o quanto nós buscamos orientar a nossa vida para Deus, conformar a nossa vida ao Evangelho, ao amor, a Cristo, à santidade. Então, a morada de cada um em Cristo, porque tudo passa através dele, por Cristo, com Cristo, em Cristo, dependerá também daquilo que nós vivenciamos o amor de Cristo em nossas vidas. E o quanto estamos dispostos a nos esforçar para isso. Devemos de ter isso presente em nossas vidas. É necessário que nos esforcemos. E a nossa morada também será de acordo com a nossa resposta à graça. Não será a mesma morada para todos. Cada um, conforme contribuiu para a graça de Deus, alcançará aquilo que o Senhor lhe oferece. E temos nos esforçado, temos vivido em Cristo, temos habitado nele. E segue o Senhor dizendo: para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé parece não saber, assim como os demais discípulos. O que o Senhor quer dizer aqui? Vós intuís o caminho. Eu já vos revelei tantas coisas. Já deveis de intuir que aqui está o caminho para chegar ao céu, para morar com o Pai, para estar em Deus. O caminho, então, se faz, neste momento, aos discípulos pela intuição de uma vida transformada, de um caminho feito com Cristo, de uma resposta à vontade de Deus. Mas, a questão de Tomé, Jesus vai responder: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E assim variam os comentaristas sacros, os autores antigos e também os modernos, no que Jesus quer dizer com caminho, verdade e vida. Alguns dizem que ele é o caminho justamente porque ele é a verdade e a vida. Então, se ele é a verdade que nós buscamos e a vida verdadeira, por isso ele é o caminho. Outros dizem que ele é caminho porque ele mostra justamente o Pai. E por isso é justamente por ser verdade e vida, é, ele é o caminho. Nós devemos de compreender que é caminho por ser verdade e vida, e por ser verdade e vida é o caminho que nós devemos de seguir. O exemplo, o modelo, através dele chegamos ao Pai. Porque só podemos chegar de um lugar ao outro, uma cidade a outra, através de um caminho. Então só podemos chegar ao Pai através do Filho e daquilo que Ele é, a verdade e a vida. Não vamos ao Pai senão por Ele. Se não estamos unidos a Ele, se não compreendemos, se não vivemos aquilo que nos diz, nós não alcançaremos a vida eterna, conforme Ele nos promete. E Santo Agostinho ainda vai comentar este trecho do caminho, dizendo: caminha pelo homem e chegarás a Deus. Melhor é caminhar mancando no caminho do que fora dele marchar vigoroso. Então é melhor caminhar ainda que mancando na fé em Cristo do que caminhar vigoroso nesta vida fora do caminho que é o Cristo. Passemos brevemente pelo Evangelho. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esta frase continua depois dizendo: fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião, meu monte santo, consagrei. E adiante, podes pedir-me, em resposta eu te darei, por tua herança os povos todos e as nações, e há de ser a terra inteira teu domínio. Sabemos que isso fala diretamente a Jesus. Mas devemos de recordar ao menos o refrão para a nossa vida. Nós somos filhos no Filho.
E esta geração é contínua, conforme nós nos permitimos ser moldados pela palavra e pelo amor de Deus, conforme nós nos deixamos ser transformados por tudo aquilo que Ele nos oferece. É Ele que nos escolhe, é Ele que nos torna reis. Recordemos, pelo batismo somos sacerdotes, profetas e reis. E nos dará em resposta tudo aquilo que é necessário para que se cumpra em nossas vidas os seus desígnios de amor. Mas nós temos vivido como filhos, gerado dia após dia, minuto após minuto, a cada instante, segundo o amor, a vontade, a presciência divina. Passemos agora à primeira leitura. Naqueles dias, tendo chegado a Antioquia da Psídia, Paulo disse na sinagoga: Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Os habitantes de Jerusalém, seus chefes, não reconheceram a Jesus e, ao condená-lo, cumpriram as profecias que se lêem todos os sábados. Embora não encontrassem nenhum motivo para a sua condenação, pediram a Pilatos que fosse morto. Depois de realizarem tudo o que a Escritura diz a respeito de Jesus, eles o tiraram da cruz e o colocaram no túmulo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e durante muitos dias ele foi visto por aqueles que o acompanharam desde a Galiléia até Jerusalém. Agora eles são testemunhas de Jesus diante do povo. Por isso nós vos anunciamos este Evangelho. A promessa que Deus fez aos antepassados, ele a cumpriu para nós, seus filhos, quando ressuscitou Jesus, como está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Devemos de ter presente aqui para nós, mais uma vez, o anúncio do Cristo morto e ressuscitado. São Paulo mostra que tudo aquilo que estava nas profecias se cumpriu em Jesus e não há mais o que esperar. Agora se manifestou plenamente a salvação que vem de Deus. E nós devemos de então aderir a este Evangelho e viver aquilo que temos meditado desde o tempo da ressurreição de Jesus, desde o tempo pascal, viver como aqueles que respiram o Cristo ressuscitado, como aqueles que têm em cada poro do seu ser a presença deste Jesus e deixa que o Espírito Santo o transforme, o modifique, o santifique, o ilumine, deixando para trás a vida que vivemos sem Deus, conforme os pensamentos e as querelas humanas, e vivendo cada vez mais segundo a iluminação divina, segundo a presença, a unção do Espírito Santo. Mas temos vivido tudo isso em nós? Acreditamos que já se realizou realmente a nossa salvação e vivemos como aqueles que querem ser salvos e querem entrar na glória dos céus, nas moradas que Cristo preparou para cada um de nós? Nos esforçamos para tanto? Ou esperamos somente ganhar tudo como se fosse um presente imerecido? Sim, a graça é um presente merecido. A salvação é um prêmio imerecido. Nós não fizemos muito por merecer, mas também nós devemos de conquistar tudo aquilo que o Senhor nos oferece, vivenciando cada vez mais a sua graça. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais vivermos a presença do ressuscitado em nós, a unção do seu Espírito Santo, acreditando nas suas promessas, nas suas maravilhas, e assim nos entregando cada vez mais à unção deste Espírito e nos unindo a Jesus, caminho, verdade e vida, possamos um dia merecer a glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias e tudo que vos pertence,
A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.